Arte gótica, pintura. A pintura gótica teve uma invenção que fez com que toda a arte se modificasse, que foi a invenção da tinta a óleo. Até agora, nós falamos sempre de uma pintura que era sobre paredes. Por exemplo, nós já vimos como eram as pinturas nas casas dos gregos, dos romanos. Nós vimos as pinturas sobre madeira, mas vimos também a pintura que era aplicada sobre as catacumbas, por exemplo, e sobre também as paredes lá do Egito, né, das pirâmides. Essas tintas eram sempre à base de água. A tinta a óleo é uma grande inovação. A partir de pigmentos de materiais como flores ou terra, transformados em fino pó e suspenso no meio líquido aglutinante. Essa tinta a óleo permite que eu retoque as pinturas. Isso significa que um artista que vai fazer uma arte pode aplicar sobre uma tela, que até agora nós nunca vimos, né, até este momento do curso, em nenhum momento nós falamos de telas pintadas. A tinta a óleo é que vai permitir fazer essa nova modalidade de arte. Esse meio aglutinante pode ser, por exemplo, gema de ovo, água e óleos. Quando esse meio aglutinante é a gema de ovo, nós chamamos essa pintura, essa tinta a óleo, de têmpera. Essa têmpera, quando é à base de gema de ovo, portanto, ela atribui à pintura um tom, uma coloração um pouco mais dourada. Características. A característica da tinta a óleo é a flexibilidade, a resistência, porque ela pode ser aplicada em camadas finas ou grossas, que são chamados de impasto. Vamos entender. Quando você pinta com tinta à base de água, você não consegue fazer alterações posteriores. Por quê? Porque se você colocar mais tinta à base de água, simplesmente a tinta borra. O desenho vai ficar todo borrado. Se você usa tinta a óleo, você espera secar, né? Normalmente é simples, você espera secar. Aliás, demora bastante para secar, para quem já utilizou tinta a óleo. Mas você espera e você pode retocar a sua pintura, a sua obra de arte, colocando novas camadas, inclusive mudando a coloração. Então, essa flexibilidade permite que o artista, o autor, retoque e modifique muito as suas obras. O inventor da tinta a óleo se chama Huber van Eyck. Vamos ver agora uma obra muito importante de seu irmão, Jan van Eyck, um artista da Bélgica. Ele era um miniaturista e iluminador de manuscritos. Lembram das iluminuras? Ele era especialista em fazer desenhos em livros e também ele pintava detalhes minúsculos. Era praticamente pintar com uma cabeça de alfinete. Uma de suas características e um dos seus trabalhos mais importantes era de fazer retratos. Lembre-se que a única forma de representar a realidade e colocá-la, né, para que outros pudessem ver, era o desenho. Portanto, Jan van Eyck buscava o realismo das figuras, valendo-se de luz e texturas. Essa imagem que nós estamos vendo aqui, homem com turbante vermelho, é um retrato, é um autorretrato do próprio Jan van Eyck. A obra mais famosa de Jan van Eyck é essa aqui, O Casal Arnolfini, de 1434. Ela está exposta na National Gallery, lá em Londres. Essa obra é um óleo sobre carvalho, ou seja, sobre prancha de madeira. Ele não fez isso sobre tela, tá? Observem as dimensões.
82 por 60 centímetros. Se você for pensar, é muito pequena, é uma obra bem pequena. Tá? O casal Arnolfini retrata uma cerimônia de casamento, é o sacramento cristão. Vamos lembrar que antigamente o sacramento cristão não requeria a presença de um padre, era suficiente ter 2 testemunhas. Vamos observar com cuidado e lembrar que ele era um miniaturista e um iluminador de manuscritos. Portanto, cada detalhe é fundamental. Vejam aqui. Quem são essas pessoas retratadas? Giovanni de Arrigo Arnolfini é um banqueiro italiano, estabelecido na Bélgica, 1421, e ele era o ministro das Finanças do rei Filipe o Bom, ou seja, o Giovanni de Arrigo Arnolfini era rico, era um cidadão muito bem estabelecido e ele estava na Bélgica. Mas ele queria se casar, por quê? Porque o casamento nessa época não se fazia por amor, e sim por acordo financeiro. Era importante ter herdeiros. Só que esses herdeiros, segundo ele, veja que ele é italiano, ele também queria ter herdeiros com uma família italiana. Portanto, ele faz um acordo com a família Senami e Giovanna Senami se torna a esposa. Né? Ela é proveniente de uma rica família e o casamento é arranjado. Vamos lá. Observem aqui. Essa é a cerimônia de casamento. Não há vestido branco porque a noiva não se casava de branco, nem há padre, há simplesmente testemunhas. Vamos lá. O que essa moça tem de diferente? Se é uma cerimônia de casamento, observem como ela está. Muitos de vocês vão pensar, puxa vida, mas ela está grávida? Aí eu pergunto, se é uma cerimônia de casamento com 2 famílias abastadas e é um casamento arranjado, na época seria inconcebível que essa moça estivesse grávida. Então, se vocês observarem cuidadosamente, ela simplesmente está levantando o vestido. Por quê? Ela está mostrando que a sua intenção é desposar Arnolfini e dar-lhe a prole, ou seja, ter filhos com ele e dar-lhe os devidos herdeiros. Tá? O vestido verde. Observem esses detalhes. Os chinelos. Portanto, ele está descalço. Tá? Tem uma olhada aqui. Chinelos. Esses chinelos são da noiva. Vamos aos detalhes. Ah, já me perguntaram, mas ela tem chifres, professora? Não, ela não tem chifres. É simplesmente o cabelo que se usava na época. Tá? E como ela se usava também, se tinha que esconder os cabelos. Tá? Vamos lá. O vestido, veja que há um contraste de coloração, né, no círculo de cores. O vermelho e o verde são cores opostas, então você tem uma valorização das duas. Porém, a gente sempre fala que o verde remete à fertilidade da terra. Vejam aqui, ao fundo, né, vocês lembram que havia esta imagem com um lustre e vejam esses detalhes. Aqui você encontra um rosário de cristal. O que é um rosário de cristal? É um terço. É um terço de cristal que é um presente do marido e que sugere pureza e virtude. Aqui, ó, no cantinho da cama, né? Esse daqui é a estrutura da cama. Você tem uma imagem de Santa Margarida ou Santa Marta, que são as santas do bom parto. Aqui, veja que você tem uma espécie de um espanador. Agora eu pergunto para vocês, por que um espanador colocado numa cerimônia de casamento ou num retrato tão importante como este? Vocês já conhecem aquelas histórias de colocar vassoura atrás da porta para espantar as pessoas que não são bem vistas na casa? Então,
Em termos simbólicos, nós vamos começar a falar muito de simbologia. Em termos simbólicos, essa forma, esse quase espanador, significa espantar o mau agouro, espantar os maus espíritos. E ela está presente aonde? Ao lado da Santa do Bom Parto e presente numa cerimônia de casamento. É para tudo dar certo no casamento, em outras palavras. Vejam aqui o detalhe. Essa é a assinatura em latim do nome do pintor. Johannes, em alemão Jan, de Eyck, Van Eyck. Esteve aqui, aí já o nome em palavras latinas, né, do latim, esteve aqui em 1434. Aqui está assinado o quadro. E aqui você vai observar que o próprio artista inclui o seu reflexo no espelho. Esse espelho, pessoal, ele é minúsculo, tá? Lembra que ele era um miniaturista. Olhem isso. Ele inclui esse reflexo, coloca 10 das 14 estações da cruz, né, de Jesus, das passagens de Jesus, até o momento da crucificação, né? E aqui você observa, lembra que a gente precisava de 2 testemunhas para que o casamento fosse válido? O próprio pintor é uma delas. Veja que aqui tem 2 pessoas retratadas. E é quase uma lente olho de peixe. Veja aqui na janela os detalhes da reprodução do real. Vamos lembrar que é 1434. Percebam que da obra que eu mostrei para vocês no começo da aula, no início da Idade Média, que nós tínhamos, aliás, em meados da Idade Média, né, dos manuscritos, nós não tínhamos sequer perspectiva. E veja agora, muito pouco tempo depois, você já tem uma evolução em termos de técnica e de qualidade de desenho, de representação. Vejam aqui, elementos simbólicos. Olha os sapatinhos que estão aqui. Olha os sapatos, os tamancos dele, que são tamancos, né, que são calçados utilizados com frequência nos Países Baixos, ou seja, Holanda e Bélgica. Existe uma crença que tocar o chão com os pés descalços representa a fertilidade. Muitos matrimônios, muitos casamentos até hoje são feitos com os pés descalços em muitas culturas, justamente pela questão da fertilidade. Observem que aqui no cantinho, aqui ó, tem um tapete, todo ele detalhado. Vamos lembrar que esse quadro é bem pequeno. Todo ele com minúsculos desenhos, mostrando um tapete da Anatólia. Vocês conhecem as histórias de tapete persa. O tapete persa é muito caro e isso representa a fortuna do Arnolfini, tá? Outro detalhe importante. Por que veja que esse quadro conta uma história. Por que esses sapatinhos estão aqui e esses calçados estão posicionados aqui? Muito bem. Esses sapatinhos estão aqui porque ela acabou de enraizar. Veja que aqui tem o terço, não é? As estações da cruz, e isso aqui é um oratório. Veja aqui, é para ela ficar de joelhos. Então, ela acaba de tirar os chinelos e vai fazer a promessa, né? O seu compromisso matrimonial, inclusive com a união das mãos e a bênção, tá? Por que esses sapatos estão voltados para fora? Isso quer dizer que todo pecado fica do lado de fora da casa. Ele abandona tudo isso e se compromete a cuidar da sua esposa. Tudo isso é muito simbólico. Veja aqui a representação do cachorrinho. O cachorrinho nada mais é do que a fidelidade e o amor terreno. Aqui, no cantinho do quadro. Vejam essas representações de laranjas. Vejam aqui o detalhe, ele reproduz vitrais pequenininhos. Eles são muito, muito, muito pequenos. As laranjas são artigos de luxo importados do Mediterrâneo, que é a procedência do casal. Também são chamados de pomo de Adão.
e representam o fruto proibido no Jardim do Éden. Os instintos pecaminosos são redimidos pelo casamento. Vamos entender uma coisa que é fundamental. Daqui para frente nós vamos ver muito e é constante na história da arte, a ideia do fruto proibido. É comum que nós pensemos no fruto proibido como a maçã, não é mesmo? Só que no texto bíblico, em momento algum se fala da maçã. Eva prova do fruto proibido e não da maçã. Quem coloca isso é posterior, não é? É muito depois, não há uma associação clara no texto bíblico. Vocês se lembram quando nós falamos da mitologia clássica que Eris, lembra da deusa da discórdia que vai até o casamento de Tétis e propõe uma maçã para a mulher mais linda, para a deusa mais linda do panteão, e isso faz com que comece uma guerra? Portanto, a maçã leva a culpa de tudo. Tá? Porém, na arte, não se assume a maçã como o único fruto proibido. Fruto proibido, dentro da história da arte, é qualquer fruto redondo que vá do amarelo, passando pelo laranja, chegue até o vermelho ou magenta e vá até tons arroxeados, como o fígado. Fígado não, gente, peraí, desculpa, como o figo, tá? Então, frutos como ameixas, tá? Que são arroxeados, maçãs também, claro, laranjas, pêssegos, todos eles são representações do fruto proibido. Por quê? Porque eles são redondos e têm essa gama de cores. Vejam aqui, existe uma única vela acesa nesse lustre, lá ao fundo, lembra? Por que só tem uma vela acesa? Já me falaram muitas coisas. Pensa um pouquinho, por que será? Todas as outras velas estão aqui e estão apagadas. Sempre que você pensar numa obra de arte, você precisa pensar o motivo pelo qual aquele detalhe foi introduzido. Nunca um detalhe é gratuito. Por quê? Porque tudo que está dentro daquela composição é pensado detalhadamente, minuciosamente, ainda mais quando se trata de um artista tão renomado e tão importante como este, como Jan van Eyck. Muito bem, vamos lembrar lá da mitologia, dos mitos e vamos voltar até o Egito. Vamos lembrar do olho de Horus. Lembra que existem muitas representações do olho e que o olho, desenhar um olho, significa trazer a presença de Deus, como que Deus está vendo tudo. Dentro da mitologia e de todas as obras relacionadas à história judaico-cristã, você também vai ver a presença de Deus, só que já é um Deus onipresente e que é muitas vezes representado pela chama de uma vela, mas é uma única luz, uma única chama e uma única vela. Portanto, isto aqui é uma representação do olho que tudo vê, é o olho de Deus, que abençoa e observa e sabe de tudo.